Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com. Bom estarmos aqui juntos, amém? Podermos cumprir o nosso propósito. Glórias a Deus. Nós temos compartilhado alguns fundamentos que são imprescindíveis para a vida da igreja, para nós, o corpo, na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é poderoso para completá-la. Amém? Hoje nós vamos falar a respeito da igreja e da comunhão. Nós já falamos sobre 5 fundamentos. Sobre o fundamento do Evangelho, a justificação pela fé, sobre a vida no Espírito, sobre práticas espirituais. E também falamos sobre Santa Ceia, dízimo e batismo. Queridos, são assuntos que são fundamentos e imprescindíveis para a nossa vida, e nós entendemos o quanto que é necessário nós termos um entendimento a respeito disso, como que é necessário nós abrigarmos no nosso coração esse entendimento que talvez pareça ser algo que não seja tão profundo, mas às vezes aquilo que nós consideramos como profundo, às vezes é raso, e aquilo que a gente considera como raso, às vezes é profundo. Que a profundidade não está em si. A profundidade, ela está no Espírito, no entendimento, na revelação. A gente pode ler um versículo aqui hoje e a gente pode pensar com a nossa mente, isso aí eu já sei, isso aí eu já conheço. Esse entendimento eu já conheço. Mas sabe, queridos, sempre há mais de Deus para nós. Sempre há mais de Deus para nós. À medida que a gente cresce e as coisas passam e nós crescemos em Deus, o mesmo versículo que você leu ontem e o entendimento que você teve ontem, ele ganha profundidade com o tempo. Por isso que é importante nós termos essa compreensão que não tem a ver simplesmente com a letra, mas com a revelação que o Espírito Santo traz para nós. Amém? E é muito importante isso. E por mais que pareçam ser coisas que são repetidas, a verdade, elas têm profundidade na medida que você recebe, que você entende e compreende. Amém? Hoje nós vamos falar a respeito da igreja e da comunhão, porque nós entendemos que isso é tão primordial para nós e precisa ser algo muito prático. Porque comunhão se vive. Por mais que igreja ela tenha uma conotação, às vezes de prédio, às vezes de tantas coisas. Uma vez eu estava passando por um lugar em Vila Velha e eu vi uma placa: mais que uma igreja, uma família. Aí eu pergunto, o que tem mais peso, uma igreja ou uma família? O que tem mais peso? Porque se a pessoa que estabeleceu essa placa estiver comparando a igreja a uma família terrena, ela vai estar equivocada, mesmo porque a família terrena, primeiro que ela se dissolve com a morte. Mas a igreja é a família da fé que permanece para sempre. É uma igreja que não é estabelecida por um cabeça que às vezes é falho, por um homem que é falho, às vezes por um pai que é falho, mas é estabelecida pelo cabeça que se chama Jesus Cristo, que não falha, que é fiel e é verdadeiro. Então, a igreja é muito mais do que uma família terrena, vamos dizer assim. Porque nós precisamos olhar para a igreja e pensar em algo muito glorioso, em algo muito formoso, em algo que
Deus deu a vida do seu filho para comprá-la. E igreja, mais uma vez, não tem nada a ver com estrutura, com sons, com microfone, com paredes. Igreja tem a ver com pessoas. Tem a ver com as nossas vidas. A começar, você precisa entender o valor que você possui. E por mais que nós, na caminhada, não nos sintamos muito valorizados, ou olhamos para nós e pensamos, eu não sou uma pessoa como o apóstolo Paulo, como Pedro, como outros que fizeram grandes coisas em Cristo. Mas, queridos, nós não podemos olhar nesse aspecto, nós temos que olhar no aspecto do valor que foi dado para você na cruz. O sangue que foi derramado é o sangue que estabeleceu a sua compra, o seu resgate. Amém? E eu quero fazer um link, ao começar a falar da igreja, lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim: todos nós que fomos sepultados com Cristo pelo batismo, nós nos unimos a Ele na sua morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, nós andemos em novidade de vida. A igreja foi chamada para andar em novidade de vida. Mas o que é andar em novidade de vida? É andar na consciência do poder do Espírito Santo. Queridos, nada, absolutamente nada, nós podemos fazer sem o Espírito Santo em nós. Nada nós podemos fazer na nossa própria força. Nada, absolutamente nada. Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. E isso nos reporta a uma dependência muito grande e uma ligação muito grande que há entre nós em Jesus, mesmo porque, se nós nos unimos a Ele na semelhança da sua morte pelo batismo, nós também nos unimos a Ele na semelhança da sua ressurreição. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que te dá combustível para andar em novidade de vida. É o mesmo poder que te dá capacitação para você viver a vida que Deus tem para você. Como isso é bom, como isso é maravilhoso. Então esse é o primeiro link que eu faço a respeito do batismo. Quando nós nos batizamos, nós nos unimos a Ele na semelhança da sua morte. Mas entenda uma coisa, queridos, existe uma ligação, como eu falei, e eu quero ler com vocês, lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12 a 20, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Preste atenção nisso. Todos nós que fomos batizados na nossa morte, na morte de Cristo, que nos unimos a Ele, nós fomos batizados, imersos. Batizado é você pegar, é colocar a água nesse sentido, é você ser imerso. Você é a água e o corpo de Cristo é o copo. Você foi imerso dentro do corpo de Cristo, como a água dentro desse copo aqui. Entendeu? Nós fomos batizados. A palavra aqui é batismo, que significa imergir.
Nós somos imersos dentro do corpo de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que uma coisa ele quer é ser achado nele. A ligação entre nós em Jesus é tão forte e eu penso que o foco da igreja tem que ser essa ligação, essa unidade que há, esse alinhamento que há entre nós e Jesus é tão forte que sempre nós acordando deveríamos pensar, o primeiro ar que eu estou respirando, vamos dizer que você está tendo consciência, você está respirando por causa dele. Porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. E isso é maravilhoso demais. Pensar que nesse momento aqui nós estamos imersos no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é essa estrutura. Nesse aspecto, o corpo de Cristo não é a placa da igreja. O corpo de Cristo não é a denominação. O corpo de Cristo é o corpo dele, pelo qual nós, pelo Espírito, fomos imersos. Por quê? Porque nós perdemos, de certa forma, o viver por nós mesmos. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem agora não vivam para si mesmos, mas para aqueles por quem morreu e ressuscitou. Então eu penso que, segundo a palavra, o corpo de Cristo é uma consciência de que eu não vivo mais para mim mesmo. Amém? Se você vive para você, você ainda faz para viver para o seu agrado. E nós não fomos chamados para viver no nosso agrado. Sim ou não, irmãos? Antes nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Agora nós fomos imersos no corpo. E queridos, nós vivemos não para nós mesmos. Amém? Essa deve ser a consciência. Eu estou fazendo isso para agradar a mim? Ou para agradar ao Senhor? Nós precisamos ponderar isso. Quem está sendo exaltado? Sou eu? Ou é o Senhor? Sabe, Deus não tem problema. E pelo contrário, eu vou antecipar aquilo que eu ia falar. Deus se agrada em te ver bem. Qual pai que não gosta de ver o seu filho bem? Mas sabe, queridos, uma coisa é certa. O nosso bem é estar em Cristo. Porque muitas das vezes nós pensamos que o nosso bem é você estar desfrutando de muitas coisas boas, e isso é lícito, é bom, é verdadeiro. Mas existe algo mais excelente, que é estar em Cristo. Estar em Cristo. Nós podemos desfrutar de algum prazer quando nós cuidamos de nós mesmos. Mas quando nós cuidamos do corpo, o prazer vai ser maior. Amém? Eu quero estar na consciência aqui e de que o que eu estou fazendo aqui agora não é para mim, é para o corpo. Amém, gente? Porque dessa maneira, nós não estamos aqui como Senhor, mas como servos, uns dos outros. Aí, ele diz aqui, pois em um só Espírito, todos nós fomos imersos em um corpo que não é mais o nosso. E queridos, nós estamos tão interligados. Por mais que nós tenhamos pensamentos diferentes, nós tenhamos divergências,
Nós estamos muito interligados no Espírito. E nada pode nos separar, queridos. E Deus nos ensina e mostra que há uma só igreja. Só existe uma igreja. É a que foi comprada com o sangue de Jesus. Aí ele diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, tudo foi junto e colocado num só corpo em Cristo. Aí ele continua falando: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Isso para acabar com as crises de identidade, que às vezes a gente vê. Por que um fala, por que eu não falo? Ou por que um ouve, por que eu não ouço? Por que um anda, por que eu não ando? Queridos, cada um tem uma função no reino. E é imprescindível. Cada detalhe do corpo é imprescindível. Nós não podemos viver sem essa compreensão. Aí ele continua falando assim, olha, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Queridos, eu não sou igreja sozinho. Ninguém é. Não existe igreja sozinha. Se você disser que existe uma igreja sozinha, eu sou igreja. Você é igreja quando está interligado e está ligado a alguém. Você é igreja quando você está sendo parte do corpo. Nós somos igrejas. Por que eu estou falando isso? Há muitas mentiras que às vezes corroem os pensamentos de pessoas que são egoístas e pensam assim, eu sou igreja, eu posso ser igreja na minha casa. Queridos, de certa forma, dentro da sua casa tem uma igreja. Mas sabe que existe mais? Porque, de certa forma, é muito bom eu ser igreja na minha casa, porque na minha casa eu trato das minhas coisas e não das coisas do outro. Eu cuido da minha família e não na família de Cristo. Pensa. Porque, de certa forma, a gente acaba querendo cuidar de nós mesmos. Queridos, nós não fomos chamados para cuidar de nós mesmos. Pensa que eu não estou abrindo. E muitos, a gente está falando isso aqui, gente, mas isso aqui, eu não estou dizendo que a gente não vai cuidar de nós. Vocês entendem no espírito, né, gente? Mas você sabe que quando eu cuido de mim, eu também estou pensando que eu posso cuidar do outro. Sabe aquela comunicação que tem quando você vai fazer um voo, viajar de avião? Se tiver pressurização, caindo as máscaras, e se tiver uma criança pequena do seu lado, usa primeiro a máscara em você e depois coloca a máscara na criança. Porque você precisa ter suporte para dar socorro para a criança. Amém? Mas olha o pensamento. Porque existem ensinos deturpados a respeito disso.
E é importante nós estabelecermos isso. Igreja, não existe igreja online. E com a pandemia, a gente sabe que foi um momento. Mas, queridos, quem vive a igreja mesmo, sentiu falta de ser igreja, corpo a corpo. Eu não penso que foi muito avanço. Talvez avançou em algumas coisas, mas em outras regrediu. Mas amém. Para nós entendermos, como nós estamos falando sobre essa ligação, membro, queridos, membro, tudo é membro, o dedo é membro, a mão é membro, o cotovelo é membro, o joelho é membro, as pernas são membro, tudo é membro. Agora, você vê que eles estão juntos. Deus comunica com coisas naturais, coisas espirituais. Mas nós precisamos entender o seguinte: quem dá a conexão de todas as coisas é um só, é Jesus. Porque Ele é o cabeça, quem pensa. Amém? Por isso que nós precisamos em tudo estar voltado para Jesus. Em tudo. Em João, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, 33, diz assim: eu, quando for levantado da terra, Jesus falando, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Jesus, quando foi levantado na cruz, toda a humanidade veio para Ele. De certa forma, todos vieram para Ele. Porque Jesus não poderia morrer se nós não estivéssemos nele, porque Ele não tinha pecado. A nossa união com Cristo já aconteceu desde a morte de Jesus. Agora, a concretização se deu pela fé, quando nós cremos nele. Aí nós nos unimos. Mas Jesus, quando estava na cruz, o corpo dele era o corpo do pecado e nós fomos unidos a Ele. Quem fez isso? Foi Deus que fez isso. O entendimento disso é o que nos mantém firmes nessa condição. Ninguém, como nós cantamos aqui hoje, ninguém, não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Você foi escolhido, queridos. Eu sei que, às vezes, para alguns soa difícil entender, eu fui escolhido, mesmo porque na vida nem sempre você foi escolhido. Você foi preterido, você foi deixado de lado, sempre. E ouvir essa palavra, que você foi escolhido, soa diferente, estranho. Como assim? É porque Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Então, nós precisamos entender que toda a humanidade estava sob Jesus. O sangue que derramou foi para perdão de pecado de toda a humanidade. Povos de todas as línguas, tribos e nações. Agora, as pessoas precisam saber disso. Nós somos os reconciliadores. Nós possuímos esse ministério. Porque as pessoas estão sofrendo por não entenderem essa verdade. E pasmem, que até dentro da igreja tem isso. Então a nossa união com Jesus aconteceu na cruz, quando nós estávamos nele. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31, eu vou ler na NVI. Diz assim: e é por iniciativa dele. Fala assim, iniciativa dele. Oh, irmãos, é só metafórica, que uns têm boca e outros têm ouvido, mas todos têm boca aqui para falar. É por iniciativa dele, amém? Amém, Jesus. Entende que é metáfora?
Nós temos boca, amém. Porém por iniciativa dele. Eu amo isso. Eu amo a iniciativa de Deus a nosso respeito. Eu amo quando Deus começa a fazer. Deus começa a reconciliar. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Aí ele diz assim, porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Perceba que estar em Cristo Jesus é estar no seu corpo. É como, eu não sei se eu vou dizer corretamente, aquelas bonequinhas russas que vai colocando uma boneca dentro da outra. É russa? Matriossa? Isso. Que vai colocando um dentro do outro. É isso. Nós estamos dentro de Cristo. Olha só que maravilha, queridos. Agora nós precisamos ter essa consciência que nós estamos nele. Aí ele diz assim, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Por que eu não me glorio no Senhor? Porque eu não tenho participação nisso. Por que eu dou toda a glória para Deus? Porque a minha parte é crer. Porque se eu divido o meu trabalho com Deus, Senhor, 50% a glória é sua. E os outros 50% a glória é minha. Amém? Lógico que nós somos cooperadores de Deus. Mas, queridos, a força é toda dele. É o Espírito que nos mantém vivos. Nós estamos num lugar em Cristo. Tudo que eu faço pela minha força, eu tenho que manter pela minha força. Tudo que você fizer pela força, você vai ter que manter pela sua força. Abraão gerou Ismael com a sua própria força. E Deus fala com Abraão, libera Ismael. Não, Ismael, não posso liberar Ismael, não. Porque você se apega a tudo que você gerou pela sua força. Tchau, Ismael. Isaac foi gerado. Abraão é um homem de 100 anos de idade. Como pode? Deus iniciou isso. É por promessa. Isaac é gerado. Ele cresce. Vamos lá, Abraão, vamos sacrificar o seu filho. Sim, Senhor. Vamos embora. Porque você sacrificar aquilo que não foi você que gerou, não envolveu a sua força, não é tão difícil quando você sacrificar aquilo que você gerou. E você usou a sua força. Não estou dizendo que Abraão não se entristeceu com isso, mas Hebreus capítulo 11 diz que ele entendia tão grande a promessa de Deus para a vida dele, estava numa maturidade que Deus poderia ressuscitar o seu próprio filho. Por quê? Por que Deus poderia ressuscitar? Porque Isaac foi gerado pela vontade de Deus e não pela vontade de Abraão. Isso é maravilhoso, queridos. Tudo que é gerado pela vontade de Deus se sustenta para a eternidade. Por isso que nós fomos chamados para entender a vontade de Deus. Tudo que é gerado pela vontade de Deus se sustenta para a eternidade. Amém? Isso é maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 a 24 diz assim, ora, é Deus que faz. NVI de novo. É Deus que faz.
Deixa o Espírito Santo sussurrar no seu ouvido, dizendo assim: é Deus que faz. Posso contar um segredo para vocês? 2 vezes que Jesus falou assim: se tiver fé, lembra? Se tiver fé, então direis à amoreira, desarraigue daqui e planta-te no mar. Queridos, presta atenção. Você consegue fazer isso com suas mãos? Não. Não. Aí, mais uma vez que ele disse, se tiver fé. Aí ele disse assim, então direis a este monte, passa daqui para colar. Você consegue fazer isso com as suas mãos? Não. Por que ele usou essas duas formas, situações, para comunicar isso? Para que você não tente usar a sua força, e sim a fé em Jesus. Amém? Aí, ele disse, Senhor, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Então, como que eu permaneço firme em Cristo? É Deus que faz. Como que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo? Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantido que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. A fé em Jesus me faz estar firme no corpo dele. Queridos, quando nós olhamos isso, nós entendemos o seguinte: Deus olha as pessoas em Cristo. Naqueles que nasceram de novo, ele olha as pessoas dentro de Cristo. Agora, nem sempre as pessoas que nasceram de novo, elas se veem nessa condição. Aí por isso que viver a igreja não é algo real. Porque eu não me vejo em Cristo. Mas quando me vejo em Cristo, e você entende que não foi por você, você vai olhar para o seu irmão e ele está em Cristo também. Ele está em Cristo também. Ele está em Cristo também. Amém? A ninguém mais consideramos segundo a carne. E as pessoas precisam se ver nessa condição para que vivam a condição de igreja. Aí ele diz isso. E vamos entender, queridos, que, lógico, a igreja não é o local da reunião. A igreja são aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus, pelo qual Deus olha para nós e nos vê em Cristo, no corpo dele. Agora vamos entender que a igreja era um grande mistério. Algo que não foi revelado aos profetas. Algo que não foi revelado na antiga aliança. Apóstolo Paulo, ele diz, foi pelo Espírito, pela graça que eu compreendi o mistério, a revelação que é a igreja. Queridos, é algo tão especial a igreja, que Deus manteve oculto. Que Deus manteve guardado. A igreja ela é tão atacada porque ela é tão valorizada por Deus. Por que o diabo ataca a igreja? Porque ela tem muito valor. Amém? Aí, Efésios 3, versículo 1 a 10 diz assim:
Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém? Agora, queridos, vamos entender que nós classificamos aqui alguns atributos da igreja, e eu vou ler aqui, mas não vou abrir os versículos. A igreja, ela foi gerada por Cristo, ela é gerada por Cristo, a igreja tem Cristo como cabeça, a igreja é por onde se manifesta a multiforme sabedoria de Deus, a igreja é gloriosa, sem mácula, sem rúgula, sem mancha, santa e irrepreensível. Como pode? Por causa do sangue. O sangue fez isso. O trabalho do sumo sacerdote é pegar o sangue do animal sacrificado e colocar sobre a tampa da arca para que a ira seja aplacada e o favor de Deus venha sobre o ofertante. Isso não era possível na antiga aliança, porque sempre o homem tinha uma consciência de pecado. E essa consciência de pecado impedia do homem se chegar, por mais que ele oferecesse um animal que teoricamente seria perfeito, mas todo ano tinha que fazer o mesmo sacrifício. Mas a Bíblia diz que Jesus fez uma vez por todas, tornou perfeitos os ofertantes. Por isso, queridos, agora nós podemos chegar não com consciência do pecado e da culpa, mas com a consciência do sangue, da justiça, pelo qual eu entro com ousadia. Esse é o Evangelho. Evangelho é a compreensão daquilo que Cristo fez e daquilo que nós nos tornamos nele. Mas, um atributo, a igreja é alimentada e sustentada pelo Senhor, pelo menos que é o que deve. A igreja é o corpo de Cristo, é a família da fé, é a família de Deus. Agora, existe a igreja que é o corpo de Cristo, há uma só igreja. Deus, quando olha, ele vê só uma igreja. E não vê duas igrejas. No sentido de corpo de Cristo. Porém, existem igrejas locais. A igreja de Cristo que está em... A igreja de Cristo que está em... A igreja de Cristo que está em... A igreja de Cristo está em Coríntio, a igreja de Cristo que está em Jerusalém, a igreja de Cristo que está em Tessalônica, a igreja de Cristo que está em Éfeso. Isso é igreja local. E nós precisamos entender que Jesus, quando orienta a João a escrever as cartas
as cartas às 7 igrejas da Ásia. Ele escreve para cada carta, para cada igreja, uma orientação. Amém? E eu vou abrir aqui uma carta de Apocalipse 3, 7, 8, que diz assim, os irmãos quiserem só ouvir ou abrir, fica à vontade. Apocalipse 3, 7, 8. Particularmente eu gosto muito dessa instrução. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Quem é esse anjo? A palavra significa mensageiro. Aquele que traz a mensagem. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, a verdade, a igreja é a porta de Deus. É a porta do céu. Nós somos uma porta de esperança para a humanidade. E essa porta que Deus abriu, o homem não fecha. Porque não tem a ver com estrutura. Tem a ver com pessoas. Tem a ver com espírito. Tem a ver com aquilo que ele está fazendo. Tem a ver com aquilo que ele está realizando. Amém? Então, ao anjo da igreja, você viu que ele identificou um mensageiro, ele identificou uma pessoa. Então nós precisamos entender que existe dentro de uma igreja local, uma pessoa que acaba respondendo pela igreja. Amém? E aí nós vamos entender esse princípio que é tão glorioso, que Deus levanta pessoas e ministério que vão servir para alimentar o rebanho. Amém? O que diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12 a 14? Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Essa foi a orientação do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalônica. Amém? Existe uma responsabilidade. E essa responsabilidade, o próprio Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele fala assim: obedecei aos vossos guias. Hebreus 3,17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Como quem deve prestar contas. Não quer dizer que ele presta conta. É como quem deve prestar contas.
para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Bom é você pastorear sem gemer. Amém? Bom é você pastorear com leveza. Mas nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E é importante porque o apóstolo Paulo fala: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aí, Hebreus 13, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Imitai a fé que tiveram. Amém? Queridos, são orientações que nós precisamos considerar, porque Jesus enxergou a igreja local. Deus nos vê como uma igreja local. Apesar de nós todos, juntando todas as denominações em Cristo, estão em Cristo, estão inseridas no corpo de Cristo. Mas Deus nos enxerga como a igreja local. Isso é de suma importância nós entendermos e compreendermos isso. Para que nós venhamos caminhar em unidade naquilo que Deus tem proposto para nós. Eu não vou entrar em outros detalhes, mas é muito bom quando nós caminhamos debaixo desse entendimento, para que nós venhamos saber e reconhecer uma autoridade que é levantada por Deus. Eu sei que muitos fazem do lugar de um púlpito lideranças religiosas que usam e usurpam das ovelhas para que façam aquilo que eles querem. Isso, nós não fomos chamados para fazer aquilo que nós queremos. Nós somos chamados para fazer aquilo que Jesus quer. Uma vez que eu estiver fazendo aqui algo que não é da vontade de Deus, a maior autoridade é a palavra de Deus para chegar e nos corrigir. Amém? Por isso que nós precisamos estar todo o tempo submissos à palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós é muito glorioso. E como igreja, Ele vê e olha a igreja e reconhece esse lugar, Ele reconhece o local, Ele reconhece as pessoas. Por isso que é importante que as pessoas conheçam as outras, importante que as pessoas entendam o propósito, importante que todos entendam aquilo que se dá nessa igreja. Amém, gente? Isso é importante demais. E por isso que eu tenho sido inspirado para esses fundamentos, porque são fundamentos que Jesus vem construindo ao longo de 8 anos, gerando. É lógico que a gente considera, às vezes, que desde a nossa caminhada, desde quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele vem trabalhando em nós, queridos, de alguma forma. E por muitas vezes Ele tenta comunicar, mas nós não damos ouvidos. Porque nossos ouvidos estão muito presos àquilo que nós pensamos e achamos. Queridos, o fato de nós orarmos no Espírito e considerarmos isso tão importante,
É porque nós não queremos fazer a nossa vontade. Você entende que quando o apóstolo Paulo diz, Romanos 8, ele diz assim, irmãos, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com a vontade de Deus, e não é a nossa vontade. Quando você ora no Espírito, queridos, você não está orando a sua vontade. Eu já tive uma experiência, eu preciso contar isso, que é importante. Uma experiência no meu trabalho, eu já contei, talvez alguns irmãos já saibam. Eu estava prestes a assumir um cargo comissionado, e veio uma pessoa, puxou minha cadeira. Sabe quando você puxa a cadeira, você vai sentar assim, você cai no chão? Foi isso que aconteceu comigo. Isso foi em 2014. E orando, Senhor. Aí e algumas mensagens que eu via, esse fulano é filisteu, esse fulano é isso, aquela coisa. Por quê? Eu estava ouvindo sobre aquilo. É filisteu, exalta o teu filho, aquelas coisas que vêm, né? E foi num período que eu estava mergulhando na oração em outras línguas. E Deus estava trabalhando no meu coração. E Deus já estava trabalhando no meu coração, no meu espírito. E eu entendi que aquele cargo não era para mim. Por mais que ele foi destinado para mim. Por mais que estava tudo certo para mim, e veio uma pessoa e puxou a cadeira. E de certa forma minha alma estava gritando muito. Porque eu estava contando com aquela ajuda financeira. Até que aconteceu que o rapaz que puxou minha cadeira, ele assumiu. E eu fui falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu orei no Espírito. Eu orei no Espírito o tempo todo. No meu trabalho eu orei no Espírito. Trabalhando, orando no Espírito e fluindo. Por que que fulano assumiu o meu lugar? E Deus falou comigo, porque você orou no Espírito. Você orou a minha vontade. E você sabe o que você orou? Ele pegou um corte de uma passagem. Somos como ovelha muda levada ao matadouro. Você fez aquilo que Jesus faria. Eu caiu a ficha, eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Eu sei que tinha alguém intercedendo por mim humanamente. Eu liguei para essa pessoa e falei assim, não é para mim esse cargo. Eu não quero. E se vier, eu não quero. É para fulano. E eu tive a oportunidade, queridos, de servir aquela pessoa no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo local, no mesmo setor. Falaram, você quer subir e voltar para o setor que você estava antes? Não, não quero não. Eu quero permanecer lá. E eu pude lá ter experiência de servir em amor aquela pessoa. Por quê, queridos? Quando você ora no Espírito, você vai quebrando seu ego. Seu ego vai sendo quebrado. Você não ora a sua vontade. E determinadas coisas acontecem com a sua vida e a gente pergunta, por quê? Por isso que eu entendo que é tão importante para nós orarmos no Espírito, porque nós não sabemos orar como convém, a Bíblia diz, mas o Espírito intercede. Geralmente quando você ora com a sua mente, você ora pensando em você. Geralmente. Mas amém. Que o Espírito Santo nos ensina a viver a realidade do céu. Nós vamos ver aqui um próximo tópico, já estou terminando, tá, irmãos? Qual nós entendemos que é a missão e a visão da igreja local? Com certeza não é o que eu penso.
com certeza não é o que tem na igreja B ou na igreja C. Porque a visão e a missão de uma igreja local está muito bem explícita em Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 16, eu vou ler com vocês. É um pouquinho grande, mas é o que eu entendo que Jesus orou. Senhor, eu oro para que eles sejam um, que eles venham entender a unidade, que eles venham compreender, para que o mundo venha conhecer que eu fui enviado. Em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 16, o apóstolo Paulo está falando assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que for chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é isso? É comunhão, queridos. Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí ele vem trazer a respeito da unidade. Há um só corpo, um só Espírito, como também for chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Existe graça para você fluir no corpo. Aí ele diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo e cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele também que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Qual objetivo? Aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Percebe que como que é uma meta para nós conhecermos mais a respeito de Jesus? O fato de que neles estão ocultas todas as riquezas da sabedoria é porque quanto mais você descobre a Jesus, mais sabedoria é compartilhada para você. Quanto mais ele é revelado, mais sabedoria é dada para você. Quanto mais ele é exposto, mais sabedoria é compartilhada com você. Amém? Aí ele diz aqui, olha, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Aí fala de maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, porque o problema é a doutrina. Pelo artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu fiz um resumo disso aqui. Então, qual seria a nossa missão?
preservar a unidade do Espírito, através de um viver de modo digno, em amor, com toda humildade, longanimidade, buscando o aperfeiçoamento de todos os santos, através do ministério estabelecido para que todos desempenhem pela graça sua função no corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus e à maturidade. Amém? Glória a Deus. Queridos, não é visão dada para mim. É a visão que está na palavra. Entende? Aí, a comunhão da igreja, ela se dá em torno desse entendimento de que nós somos corpo de Cristo. Eu caí no pecado, aí vem a consciência, mas eu fui comprado com sangue, então eu não estou desviado, eu volto para a comunhão. Entende? Eu errei, eu caí, e agora já era, o Espírito Santo se foi. Não, queridos, você foi comprado, e é Deus que te faz permanecer em Cristo. Aí você volta e entende, peraí, eu fui comprado com sangue, eu volto para a comunhão com os irmãos. Por causa da consciência do lugar que você foi comprado e você foi justificado. Mas se eu penso, meu Deus, já era, deixei de ser filho. Você não volta, queridos, para casa do seu pai. Ou pelo menos você pensa, eu vou ser tratado como um de seus servos. Mas quando aquele filho vem, ele não deixou de ser filho, ele é abraçado pelo pai. E na verdade, o pai sempre tinha esse abraço. Mas ele não se achou nesse lugar. E nós fomos achados em Cristo. Nós fomos colocados nesse lugar. Deus chamou antes da fundação do mundo. Deus fez isso. E Deus faz isso. Amém? Aí, comunhão. Colossenses 3, 12, 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Queridos, nós precisamos de muita misericórdia no nosso meio. Porque nós falhamos. Porque Deus teve misericórdia de nós. E nós sabemos que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E nós precisamos saber pedir perdão. Precisamos saber reconhecer o quanto nós somos dependentes do Senhor. Aí, ele diz aqui, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Sabe, você só pode dar suporte quando você também está suportado por algo. E o suporte que se sustenta é a graça. É o próprio Jesus. É o fato de você estar no corpo por causa de Deus. E você entende a misericórdia, você entende a graça. E você dá a graça. E você dá a misericórdia. Aí ele vem aqui, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, tô zangado com fulano, eu tô magoado com fulano, assim como o Senhor vos perdoou. Isso lindo! O entendimento do meu perdão para com o outro é do entendimento de como eu fui perdoado. Mudou alguma coisa, queridos, na nova aliança. Porque Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aí eu leio o apóstolo Paulo, depois da nova aliança celebrada, ele traz o entendimento.
perdoai-vos uns aos outros, como o Senhor vos perdoou. Deus te perdoou para que você também perdoe. Deus te amou para que você também ame. Deus te deu misericórdia para que você também seja misericordioso. Amém, gente? E isso é maravilhoso. Vê como a graça não é eu centralizado, não é só para mim. Ela é para mim e flui através de mim. Deus me deu a graça com propósito também de alcançar o outro. Que graça centralizada para um não é graça. A graça, ela é como a água que cai e precisa fluir para o outro. A torneira se abre. O rio que flui dentro de você. E é uma coisa interessante. Quando nós ministramos, ou você está conversando com alguém, ministrando, e de repente se sentiu liberar para falar aquilo. É porque a pessoa está bebendo daquilo que você está recebendo. Mas à medida que a pessoa não recebe aquilo que você está ministrando, a fonte para de jorrar. Entende? Jesus, ele não fluiu graça no meio dos fariseus. Você vai ver isso em Lucas capítulo 15, antes do 14. E até no início do 15, quando fala da dracma perdida, quando fala da ovelha perdida, quando fala do filho pródigo. Eles estavam no ambiente. E os fariseus controlando Jesus. Aí Jesus traz a parábola das dracmas perdidas. Ele traz a parábola da ovelha perdida. Tipo assim, eu deixo as 99 aí e eu vou atrás daquela que se perdeu. Está dizendo o seguinte: você é justo por você mesmo? Tem alguém que está perdido e vai se apoiar na minha justiça. Amém, gente? Entende o princípio? Mas ele não fluiu graça como os fariseus. Os fariseus chegavam: o que nós precisamos fazer para herdar o reino de Deus? E ele disse: a lei está aí para vocês. Sigam ela. Chegou para o jovem rico: Senhor, o que nós precisamos fazer para herdar? Está aí os mandamentos, cumpre eles. Eu cumpro eles todos desde a minha mocidade. Jesus sorriu: que maravilha. Mas deixa eu tocar no Deus que está no seu coração. Pega, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E fechou o coração dele. Por quê? A avareza tomava conta do coração daquele homem. Aí, de repente, Jesus vai e olha para Zaqueu. Isso num capítulo e volta para o outro, não é por acaso. E olha para Zaqueu. Zaqueu havia subido na árvore, numa figueira brava, e querendo ver Jesus. Estava sedento, porque ele sabia que era pecador. Zaqueu, desce depressa, porque convém eu ir para sua casa. A graça abraçando o pecador. A graça chegando naquele lugar. Porque flui graça onde há necessidade. Onde há fraqueza vai fluir. Mas onde há força não vai fluir. Onde não há necessidade não vai fluir. Queridos, de certa forma, todos nós precisamos, todos os dias, dessa abundante graça. Todos os dias. Queridos, para a comunhão nós precisamos de graça. Todos os dias, é o rio. Se não fosse esse rio, queridos. E eu vou continuar lendo aqui. Aí ele fala aqui, olha: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro
em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Olha, e sede agradecidos. Agradecidos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pela vida do meu irmão. Até daquele que eu tenho queixa, porque ele me ajuda a crescer. Aí, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Moisés. Não, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E às vezes a gente lê esse nome de Jesus. Fazei todas as coisas. Às vezes a gente não tem a profundidade das coisas. Mas tudo que você faz em nome de alguém é uma procuração que você recebeu para você fazer. E a procuração te dá poderes para você fazer. Volta e meia no meu trabalho, eu mesmo com procuração. Aí eu tenho que olhar se a pessoa que está vindo fazer algo, ela tem poderes para executar aquilo que lhe foi confiado. Eu dei poderes para representar perante a Secretaria da Fazenda e poder assinar isso, assinar aquilo outro, executar isso, fechar aquilo outro. Quando nós fazemos em nome do Senhor, eu não estou fazendo o meu nome, eu não estou fazendo no meu poder, eu estou fazendo no poder dele. E eu recebo o poder para executar aquilo que ele tem me chamado. Você também recebe, amém, gente? Receba o poder, e quanto mais consciente, mais o poder dele vai ser liberado para você e para mim. Amém? Aí, amém? Eu já estou terminando, tá? Vocês tenham suporte uns aos outros. Tá, meu amor? Em suporte. Já vou terminar. Amém. Amém. Então, queridos, o que é comunhão? É você compartilhar daquilo que você tem recebido pela graça. Eu tenho recebido algo da graça, eu compartilho com você. Compartilho com você. Compartilho com você. De graça recebei, de graça dai. Porque quando você não dá algo que não é pela graça, uma hora você vai cobrar. Entendeu? Eu fiz tanto por fulano. Não, querido, então você fez por você. Jesus olhou para aquela multidão que estava ele crucificado lá. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus estava ali pelo Espírito eterno. Eu fiz tanto por fulano e fulano faz isso comigo, queridos. Aí está a maior consciência da graça. É quando você faz algo por alguém pela graça e aquele alguém vira as costas para você e você fala assim, eu compartilhei a graça. Não foi eu que fiz. Mas quando você faz na sua força, você vai se decepcionar. Você vai ficar frustrado. Não é verdade, irmãos? É assim. Por isso que quando nós servimos pela graça. Eu não posso cobrar nada de ninguém aqui. Eu estou inteiramente aqui pela graça. Eu tenho fraquezas. Pelo contrário, eu sou devedor. Eu devo a cada um de vocês aqui. Eu tenho dívida.
E eu vou continuar endividado com vocês. Vou continuar endividado com vocês. Porque o crédito de amor que eu recebi foi muito maior do que a dívida que eu tenho. Porque a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Eu tenho dívidas, queridos. E por isso nós precisamos ter compreensão disso. A graça quebra, arranca as mágoas do nosso coração, as decepções. Aí a gente começa a caminhar em comunhão. É crescimento. Aleluia. Isso é maravilhoso. E queridos, nós já conhecemos aquele versículo de Hebreus que diz que nós devemos congregar. Não deixei de congregar como é de costume de alguns. E nós, para nós caminharmos em unidade, nós precisamos estar ouvindo a palavra que é produzida pelo ministério para nós crescermos em unidade. E nos grupos que nós entendemos, como os que nós chamamos até de vivos nos lares, é a forma de nós compartilharmos dessa unidade e desenvolvermos o nosso dom. Então é muito simples para nós, a nossa realidade como igreja é aquilo que nós recebemos no culto aos domingos e o que nós compartilhamos nos grupos menores, que nós chamamos de grupo de unidade. Você vê que nós não temos nem... A gente nem chama de célula. Nós chamamos de grupo de unidade porque nós entendemos que a unidade, ela já é algo que vai atrair. Amém? Então, é importante nós entendermos isso. E eu quero fechar com essa palavra de verdade. Tem outros versículos aqui que depois vocês vão ver no material. Amém. Me submeto. Então é importante, queridos, nós participarmos desse grupo de unidade para que nós venhamos crescer nessa unidade. É importante nós estarmos juntos para que aquilo que você tem recebido pela graça, e talvez você não consiga compartilhar numa reunião maior, você pode compartilhar numa reunião menor. Aquilo que você tem recebido de Deus, você pode compartilhar, e assim o seu dom, o seu chamado vai ser desenvolvido. Amém? Entende a importância? Eu não sei cantar, eu não sei falar. É num grupo menor que você fala, é num grupo menor que você canta, é num grupo menor que você abençoa o irmão, é num grupo menor que você oferta, é num grupo menor também que você ajuda, é num grupo menor que você se desenvolve, que você exercita os seus dons. Amém? Então, a visão, nós precisamos entender que essa visão é importante para nós. E quando eu não caminho nessa visão, amém? Eu não caminho nessa unidade. Por quê? É uma visão que Deus deu para uma igreja local, pautada em cima de uma realidade que está em Efésios capítulo 4. Amém? E volta e meia a gente vê as igrejas que reuniam nos lares. Eram grupos menores, mas também essas igrejas reuniam os lugares maiores. Como nós estamos aqui, um grupo menor, mas estamos num lugar maior, que dificilmente cabe dentro de uma casa. Amém? Então eu queria frisar isso, essa importância de nós estarmos nos cultos maiores dos domingos e nos grupos de unidade, que nós chamamos de vivos nos lares. Em Efésios 2, 19 e 22 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos
e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente, não é separado, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém?